Estamos voltando para o grupão agora. Legal. Agora, uma coisa que eu acho fantástica assim, é a figura do Luther King, porque da mesma forma que por séculos e séculos usaram a Bíblia para sujeitar e condenar os povos negros, a Bíblia também serviu de base para esse movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Que tem na figura do Martin Luther King uma liderança. Eu lembro que eu tinha um livro que tinha os discursos do Luther King que ele fazia nas comunidades, nas igrejas batistas. E assim era uma coisa poderosa, cara. Você começa a ler e você fala, caralho, é isso. O cara faz assim uma exegese dos textos misturando com política, assim, aquela coisa que fantástica esse cara, sabe? É uma coisa maravilhosa, né? Gente, eu fui abduzido para cá. Foi o Edmilson, foi? Eu fui abduzido para cá. Foi aquela hora que eu falei, nós vamos embora. Tchau. Ah, mas você recebeu um recadinho, ó, 2 minutos. 2 minutos. Não é Não só eram antes, arrebatados? não é só antes que arrebata, não. Então é 2 aí. Estão jogando para lá e para cá, né, Muriam? Né? É a experiência de ser arrebatado. Verdade. Passando Eu por sabia várias que culturas aí, hein? Eu sabia que um dia eu ia me materializar de um lugar para outro ainda. Mercedes, você está me perseguindo. Legal. Hildo, tudo bem? Tá frio aí? Pois é, Luciene. Tá muito frio, tá vendo que eu estou empacotado com luva, tudo. Tá muito frio. Parece que tá até meio nublado o seu vídeo aí. É? Então já voltamos, né, para o grupão? Já estamos no grupão todos? Não. Não? Mas, Hildo, o teu frio aí não é maior do que o daqui, segundo o general do Exército Brasileiro. Né? É muito mais frio, meu irmão, ó. Muito mais. Estamos todos assim, viu, Lúcia? Todas assim. Já voltamos, já estamos todos no grupão? Agora sim. Agora sim, né, gente? Que riqueza, né? Que maravilha. A partilha faz bem, né? Nos anima. Então, agora nós somos, assim, convidados, né? Cada um integrante de cada grupo a partilhar o que conversamos, né? Qual foi a discussão do grupo. Lúcia, tá escura para mim. Acho que você tá sem a proteção de Ra. Tá no escuro. Mas me ouve? Me ouve? Sim. Ouvindo, estamos. Escutamos sim, Lúcia. Melhorou. Então, vamos trazer, né, essa nossa riqueza de partilha e essas risadas gostosas, tão bom, né? Cada integrante, né, da equipe pode trazer a experiência, né, que nós experienciamos aí. Quem começa? Bem, lá no nosso grupo nós fizemos uma tentativa de resgatar, relembrar outras pessoas negras que aparecem em outros textos, né? E visualizar um pouco as diferenças que tem, né, entre Filipe e o etíope, né? Tanto a diferença da atitude e a diferença da condição socioeconômica, digamos assim, né? Filipe a pé, e o etíope da carruagem, ministro de finanças da rainha, enfim. Então, já é um indício aí de que pessoas negras não aparecem necessariamente sujeitadas, né,
ou na condição que a gente sempre faz uma leitura aqui no Brasil, de sujeição, de exploração ou de trabalho escravo. Parece diferente na Bíblia, né? Pessoas que têm poder e influência em altos cargos de funcionários de rei, né? Vale lembrar também Jeremias 38, que aparece lá que o africano que vai, funcionário do rei que vai ajudar o Jeremias a sair da prisão, né? Enfim, nós fizemos um pouco desse resgate e vamos lá, não vou dominar muito aqui, quem quiser falar mais aí no grupo. O etíope, que é Carlos São Gonçalo. O etíope, ele é negro, africano, estrangeiro, né? Sem nome, não aparece o nome dele. E é eunuco, que é outra condição também, né? E ele é alfabetizado, né? Ele está lendo lá, não está entendendo nada, mas está lendo, sabe ler. E a situação socioeconômica dele parece boa, que é alto funcionário lá do Candace, né? Também que não tem nome, só sabe que é da Candace, né? Mas o nome dela não sabe. E o meio de transporte é a carruagem. A religião, acho que ele é judeu, né? Agora, que tipo de judeu que ele é um judeu que não conhece, não entende Isaías, então ele é um judeu que parece que não é muito tradicional, né? Deve ser simpatizante, alguma coisa assim, né? Adorador, não sei. E Felipe, né? Parece que é um judeu cristão, né? Missionário. Ele está em missão, né? Ele é mandado para uma missão, depois é arrebatado, vai para outro lugar, já vai para outra missão. O meio de transporte dele é essa coisa, assim, ele é arrebatado, é abduzido, vai para outro lugar, ele é meio fantástico, ele, né? O meio de transporte dele é bem coisa assim, meio apocalipse, né? Enfim, deve ser branco. Felipe. O que mais? Acho que é só. Carlos e os demais, no nosso grupo, nós trazíamos, o Jairo trazia justamente isso, né? A Etiópia, que não era esse nome, né? Antes era... Put. Isso, Put, né? O nome do lugar. Então, assim, a gente sabe que antes e hoje, né? Ela é um lugar onde são pessoas pretas, né? Nós falamos um pouco da rainha, de Felipe, e desse funcionário que nos incomodou, né, a todas, e o Jairo, que estava no grupo, né? Por que o cara não tem nome? Aí a Márcia, nos nossos minutinhos lá, na hora que o Felipe foi abduzido, a gente estava para ser abduzido também, a gente falou assim, vamos batizar ele, igual é aqui no Brasil, né? Muito nome de José e Maria, né? Então, como é que pronuncia mesmo, Márcia? Sarrai. Né? Nós falamos bastante dessa questão da região, de quem estava lá, e que o raio do sol, ele, na verdade, ele era todo poderoso, né? Porque ele estava sendo carregado por uma carroça, e aí eu até perguntava no grupo, né? Por que o Felipe está andando, correndo ali atrás dele, né? Mas, enfim. E aí trouxemos em relação à questão do diálogo, né? O que foi decisivo. Teve abertura, teve escuta, teve fala, né? Teve a pergunta, né? O Felipe, na hora que chegou, ele começou a conversar e o raio do sol, ele aceitou essa conversa, né? Ele começou a conversar, perguntou também, e até então nos pareceu que ele, além da curiosidade, ele tinha sede de conhecimento, ele queria conhecer. Um pouco isso. Acho que um elemento também que apareceu no nosso grupo
muito forte foi que, enquanto a gente estiver catando personagens negros e negras na Bíblia, a gente não vai dar grandes passos, não. No nosso grupo, a gente analisou que o eunuco da Etiópia, todo mundo lá é negro. Não é uma benesse que deu para um negro ser um alto funcionário real, não. É porque todo mundo lá é negro, lá na Etiópia. E Filipe, assim como fazendo parte daquele território de Canaã, ali, pessoal, todo mundo é negro também, beleza? Isto é, não é uma questão de, sabe, de cores diferentes. É todo mundo negro, meu irmão. Ou a gente avança para isso, ou a gente vai ficar eternamente peneirando personagens negros e negras dentro da Bíblia, que não é a questão. Todo mundo ali naquela região, pessoal, é negra e negro, todo mundo, beleza? Então não tem essa, sabe? A gente tem que avançar para ir. Jairo, enquanto você falava, eu até comentei no grupo, eu me lembro, Jairo, gostoso ter você com a gente. O pastoral afro da região de Lages, Santa Catarina, uma das regiões mais frias no Brasil, pediu um encontro sobre o povo negro na Bíblia. E aí foram 3 dias. E na sondagem inicial, eu me lembro que uma pessoa fez a seguinte pergunta: tem negro na Bíblia? E aí a gente começou, olha um texto, olha outro, um personagem, a geografia e tal. No 3º dia, na hora da avaliação, a mesma pessoa falou assim: Edmilson, posso fazer uma pergunta? Claro. Tem branco na Bíblia? É exatamente isso que você está dizendo, né? Eu concordo, Jairo. Agora, eu também acho importante que a gente possa se reconhecer no texto. E nós aprendemos isso com a leitura feminista da Bíblia, né? Que qual foi a primeira coisa que as mulheres nos ajudaram a fazer? Foi esse processo, muitas vezes, a pensar mulheres na Bíblia. E, mais do que isso, no começo, elas pensavam as personagens positivas, né? Mulheres heroínas na Bíblia. Foi o primeiro passo. Isso leva a um processo de identificação, a meu ver, necessário. É o primeiro passo que em muitas comunidades nem esse foi dado ainda. Quer dizer, quando a Odete, que falou conosco no começo, descobriu em Cântico dos Cânticos, sou negra e bonita, foi um processo. Sou negra e bela, sou negra e formosa, foi um processo de identificação. Quer dizer, acho que o primeiro passo é esse. Evidentemente, nós não vamos parar nisso, né, Jair? Porque senão... Né? Obrigado. No nosso grupo, né, a gente conseguiu ver muitas coisas, mas principalmente também a questão da caminhada também com a educação popular, né, onde você tem culturas diferentes se encontrando, né, e quando, mesmo tentando entender a experiência consagrada que está na Bíblia, ele não consegue, mesmo sendo culto, mesmo sabendo ler, né, sendo alfabetizado, ele não conseguia entender o texto. E aí a gente tem 2 pontos. Um, porque eles se encontram no caminho, eu disse na encruzilhada, que é muito importante a gente entender que Jesus se manifesta exatamente nos caminhos, nas esquinas da vida, nas encruzilhadas. Não são mais nada do que isso, né? O encontro das pessoas fazendo relações com a vida, relações com o sagrado. E também como que, a partir de Filipe, eles conseguem achar as chaves de leitura para a entrada, né, do entendimento do texto de Isaías, né, que está ali, que fala exatamente disso, da questão da ovelha no matadouro, da humilhação, a justiça que lhe é negada, né, quem vai narrar a história dos perdedores. Então, não é à toa, nem o texto que está ali é à toa que aparece por ali, né? Justamente para fazer com que realmente, se você olhar esse texto e falar a partir do ponto de vista da mulher que é violentada, será essa mulher que conseguirá se ver ali. Se você vê da mulher negra, é a mulher negra preta que vai se ler ali. Se você vê um LGBT, é ele que vai se ler nessa leitura de Isaías. Então, acho que é isso que é esse trabalho da educação da leitura popular mesmo. Gostei da encruzilhada. Gostou, né?
o que o nosso grupo abriu foi da interpretação de texto que eles passaram, né? E ele ajudou e perguntou qual que é a ideia dele, o que ele estava entendendo, o que não, e interpretaram junto esse texto, entenderam junto. E falou, foi isso que Jesus, foi a boa nova de Jesus, foi isso que ele quis dizer. Tipo, é ele quem está falando? Quem você acha que está falando isso? E o que a gente abriu também foi a ideia de arrebatamento. Todo mundo deu uma ideia do que acha ser o arrebatamento, tipo, se é igual dizem nos filmes que a pessoa simplesmente desaparece e as vestes ficam, ou se é a alma que sai, ou se é só o arrebatamento espiritual, igual a Simone, a Lara e a Lenir falou lá. A gente, no nosso grupo, é essa ideia de arrebatamento que eu fiquei nessa dúvida, tipo, como seria um arrebatamento nesse? Porque ele arrebatou e apareceu em outro lugar, aqui no em Azoto. Então ele sumiu e apareceu, aí o Carlos falou, tipo, que ele já tem como é que fala? Uma sua carruagem própria, né? Que é mais fácil, que a pessoa nem viaja, a pessoa já desaparece e aparece em outro lugar, que já é uma coisa já atualizada, da atualidade. Aí eu queria saber as suas ideias de arrebatamento, tipo, como que vocês imaginam isso? Tipo, qual que é a ideia de cada um sobre isso? Cat, você viu que você gerou um silêncio, assim, né? A gente com medo de ser arrebatado já. Não, é para falar agora? É para dar resposta agora ou os grupos se apresentam e depois a gente volta aí? Só os grupos falarem, né? Aí depois abre para as considerações. Sim, sim. E também nós compartilhamos também essa que nos chamou a atenção, a questão do lugar, né? Quando a gente pensa na vida, né, da história do povo preto em diáspora, essa questão do lugar, da origem, talvez assim, não é a busca por personagens negros, mas sim saber que o tempo todo, né, esse povo estava na história, né? E aí a condição do Felipe, né? Então, Candace. Candace era o nome dado para guerreiras, rainhas guerreiras, dominavam todo um reino, né? Acho que no sul do Egito. E depois, assim, o encontro dessas duas pessoas. Então, aí, o aspecto. Ele era letrado, né? Assim, eu não sei se no dia a dia de igreja, do estudo da Bíblia na comunidade, isso fica nítido. Ajuda o povo preto se perceber o tempo todo dentro dessa história, né? Então, foi bem legal. E também a gente falou da interação que houve entre essas duas pessoas, sentar e conversar. Teve alguém até, acho que foi a Simone, né, que falou assim, que às vezes o arrebatamento é aquela alegria do encontro, de alguma coisa assim, né, super, né, que a gente se emociona em tempo de isolamento, né, encontrar alguém, conversar, sentar, isso já é um arrebatamento. Mas tem algumas coisas também, outras que aí eu acho que a Marildo, a Simone vão poder sintetizar bem melhor. Lenir nem se apresentou no começo, né? Saudade de você, Lenir. Acho que o pessoal nem sabe de onde você é, não. Cheguei tarde, entrei quietinha. Para quem queria entrar 1 hora antes, aí depois já cheguei atrasada. Eu fiquei feliz de conhecer a Lenir, saber que ela é esposa, né, companheira do Fabiano. Fabiano é assessor nosso do CEBI, lá na Universidade Católica. Um prazer, viu, Lenir?
E aí nosso grupo falou, ficou forte, foi essa questão mesmo do arrebatamento, né? Só complementando, porque, veja, Felipe, ele é um missionário, e assim, eu não sei se é o mesmo Felipe que foi eleito, né, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, para ajudar na diaconia, né, para servir, e também ele tinha, né, ele era um dos apóstolos, então ele tinha a função também de batizar, né? E Filipe, ele rompe as barreiras, né? Então, logo no início do capítulo 8 vai dizer que Filipe foi para Samaria. Então, se Filipe, parece que lá no capítulo 6 vai dizer que ele é grego, né? Que é um dos gregos que servia ali. Então, a gente percebe em Atos dos Apóstolos que não só pessoas de origem judaica, né, que estava em missão, mas também são os pagãos convertidos ao cristianismo. E quando dá a essas pessoas essa missão de anunciar a boa nova, vai romper as barreiras mesmo da centralidade, né, da religião, e ele vai, Filipe mostra a missão dele ali em Samaria, e depois vai para o caminho até a África, né? Encontra lá o etíope. Então, Felipe já estava sendo arrebatado, né? Nesse trabalho dele de anunciar, acho que a gente pode reconstruir o texto, né? Naquele método da hermenêutica feminista, reconstruindo o texto, dizendo que Felipe, ele já estava o tempo todo, o Espírito Santo arrebatando ele a romper as barreiras, né? E a fazer diálogos com outras etnias, né? Como diz o meu amigo, se todos são africanos, né? Então, romper barreiras territoriais também. E aí, eu acho que esse diálogo, quando a pergunta fala o que foi decisivo para que acontecesse o diálogo, então, é essa boa notícia, né? Então, o etíope, ele foi em peregrinação para Jerusalém, mas ele ainda estava bebendo, né, essa fonte, ele precisava de um guia, né, conforme lido lá no texto. Se eu não tiver um guia para me esclarecer, como que eu vou entender isso aqui, né? Mas o texto do Edmilson vai dizer lá, né, que nos deu o subsídio, que o importante é saber que esse etíope, ele já tinha posse desse texto bíblico, né, do Antigo Testamento. Não foi levado para a África pelos europeus. Desde aquele tempo, os africanos já tinham, né, ali, a gente tem o exemplo desse etíope, eles já tinham em posse o texto bíblico. Mas ele, em diálogo com Filipe, ele pôde conhecer essa boa notícia. E nessa conversa, no caminho, né, entre eles, essa boa notícia foi acendendo cada vez mais essa fé, né? Tanto que ele foi batizado, foi emergido, né, sobre as águas. E acho que tudo isso, esse espírito, né, essa alegria, que faz aumentar cada vez mais a fé, traz esse espírito do arrebatamento mesmo, né? Dessa alegria. Então, cada um seguiu o seu caminho, anunciando a boa nova. Acho que a gente pode reconstruir o texto nesse sentido mesmo, né? Uma coisa também que nos chamou bastante atenção foi que em nenhum momento ninguém sentiu, nem o Felipe e nem o eunuco, eles sentiram diferença. Apesar do cargo que ele tinha, guardião de uma grande fortuna da rainha, né? E o Felipe, conhecedor das escrituras, que pode explicar. Então, eles sentaram um ao lado do outro, eles conversaram
desejou. E muitas vezes a gente vê até nas igrejas essa diferença. Ninguém sabe mais que o padre, ninguém sabe mais, pode saber mais do que o outro. E então é bonito ver esse lado, a troca de cada um, tá? E o aceitar, o querer, o desejar, o ouvir. E hoje em dia que a gente vê muito preconceito racial aí que está evidente cada dia mais, e esse texto mostra muito bem para a gente. Sentaram ao lado, conversaram, trocaram as experiências. Tá? Houve desejo, houve a simplicidade e houve o entendimento. Não, eu quero, eu posso fazer. Eu sei, eu posso te explicar. Eu não sei, eu vou te ouvir. Então foi uma coisa assim muito bonita essa igualdade entre os dois. Sentar e olhar um para o outro. Um não ficou em pé e o outro sentado. Pelo contrário, ambos ficaram na mesma posição. E isso traz uma lição muito grande para nós, muitas vezes, né, que a gente sente superior ao outro, né? Pergunta, ei, carteirada, né? Você está pensando que está falando com quem? Coisas mais ou menos desse tipo. Então, isso é uma coisa muito interessante. E eu ainda fiz a pergunta, será que nós não estamos ouvindo a Escritura sem entender, sem partilhar, sem vivenciar? Realmente, Lúcia né? está com o Depois microfone eles... fechado, Lúcia. Desculpa. Hello? Não, que a Lúcia estava falando com o microfone fechado. Não, só para... Esse negócio aí desse entrosamento, né, dos dois, né? Inclusive, depois do batismo, né, eles ficaram ali dentro da água, né, se confabularam ali, se abraçaram, depois ficaram jogando água um no rosto do outro, aquela coisa. Eles realmente, né, teve aquela coisa de amizade entre eles. Legal. Então, nós estamos ficando um pouquinho, né, já com o horário avançado. Todos os grupos foram contemplados. Tem alguém que queira ainda fazer alguma consideração? A gente passar a palavra para a Francisca. O nosso grupo... Essa senhora. Estava eu, a Mercedes, o Paulo Eti e o Wildo Bongás. A gente prestou atenção bastante em todas essas coisas, né? Principalmente que a gente conversou bastante foi a questão da acolhida, né? Porque eu falei assim, nossa, me passou a impressão assim de que ele aceitou, que ele entendeu muito rápido, tipo coisa que eu não estou conseguindo entender direito ainda até agora. Ele entendeu muito rápido e já quis ser batizado. Então aí a gente conversou que é essa questão, né, que os outros grupos já falaram, mas que é muito importante, que é a acolhida, que é a conversa de igual para igual. Isso é muito importante. E ele, né, eu entendi que ele aceitou o Felipe muito rápido, ele mandou ele sentar muito rápido, né, daí eu fiquei meio curiosa a respeito disso, aí a gente chegou à conclusão que foi pela narrativa mesmo, mas o de maior destaque mesmo foi o acolhimento, como que o acolhimento faz a diferença na vida de outra pessoa. Se alguém mais quiser falar. Todos os grupos foram contemplados, isso é importante, né? Porque a gente também tem que cuidar um pouquinho do horário. Se todos foram contemplados, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração? Lúcia, só um comentário que vocês não estão me vendo, é Benedita, Campo Grande, mas estou no grupo da Esli, da Maria Lopes e da Beth, que realmente esse encontro, quando o Paulo colocou, até da encruzilhada, e inclusive com o horário marcado ao meio-dia, né? Esse encontro dos dois, nós, assim, foi muito de consenso que foi realmente o Divino Espírito Santo agindo naquele momento. Agora, a Beth, a Esli,
fiquei muito contemplada na fala de todos. Eu sei que tem um horário para, de repente, pode fechar a sala, entendeu? Mas essa parte nos marcou bastante. E também quando ele colocou, tipo, né? Como eu posso entender se ninguém me explica? Foi o que eu coloquei no grupo, a história da nossa colega que está aí, da minha prima Odete, companheira aqui da nossa comunidade, nossa ex-coordenadora da nossa comunidade, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que eu praticamente estava vendo, parece que ela ia sair da nossa Igreja Católica, mas a partir do momento que ela entendeu todo esse processo do povo negro estar inserido biblicamente, é que nos deu força. Foi a questão de pertencimento mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Benê. A gente que agradece, Então, Benê. E se a gente for conversar, falar, a gente vai aqui à noite, tem muito mais. Mas nós teremos, né, outras oportunidades. E como o horário está mesmo avançado, a gente agradece essa rica partilha, né? E vamos passar para a Francisca, né, que também ela tem uma outra explanação para fazer para a gente nesse momento. Lúcia. Oi, pode falar, Hildo. A Cat Fernanda levantou uma questão que não foi respondida, né? Eu estou te ouvindo muito baixinho, não sei se só sou eu. Meu microfone está meio ruim, não sei se é Edmilson, Paulinho ou alguém outra gostaria de responder para a Cat. Não, melhorou, pode falar aí. Estão me escutando agora? Sim, pode falar. Sim. A Cat levantou a questão do arrebatamento. Arrebatamento. E o Pedro, inclusive, também estava curioso. Você queria responder, Pedro? Não, é bem rápido. O arrebatamento bíblico, você tem várias passagens onde aparece. Aparece lá no Eliseu, quando ele se é carregado, né, para os céus em arrebatamento, o próprio arrebatamento de Jesus Cristo, o arrebatamento. Isso são experiências bíblicas que aqui a gente vai ter que ter 2 horas só de falar sobre arrebatamento. Né? Fala. Eu acho que aqui para o nosso texto, essa questão do arrebatamento propriamente, não vamos entrar nesse assunto. Eu acho que para os autores de Lucas Atos, né, porque é uma obra em 2 volumes, a presença e a Benedita que falou do Espírito, a presença do Espírito na obra de Lucas e no livro de Atos é marcante, muito forte. E o livro de Atos, ele quer, no fundo, mostrar que toda a missão, seja do Filipe, seja dos demais ministros que são escolhidos com ele, seja dos apóstolos, todos eles são guiados, conduzidos pelo Espírito. O próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, diz: o Espírito do Senhor me envia, está sobre mim e me envia. Então, tudo é movido pelo Espírito Santo. E nesta narrativa de hoje, o Espírito Santo aparece 3 vezes. Uma em forma de anjo, que no fim é o mesmo, logo no começo. Em seguida, logo, o anjo é o Espírito. E no final, de novo, o Espírito arrebata o Filipe, porque ele tem uma missão grande pela frente. E ele já vai para outra. E também, esse texto, se por um lado quer mostrar que os missionários estavam totalmente à disposição e eram movidos pelo Espírito, o texto também quer fazer um paralelo com a narrativa de Lucas 24, com os discípulos de Emaús. Lá é o próprio Jesus quem explica a Bíblia para o casal de Emaús, né, para o Cleofas e a Maria, e eles reconhecem Jesus a partir da explicação das Escrituras e depois na partilha da mesa. E Jesus lá desaparece também. E agora o Filipe desaparece. Então, eu acho que dá para estabelecer esse paralelo, que aqui tem mais esse significado. O arrebatamento é estar totalmente disponível para o Espírito Santo, para onde Ele quer que eu faça a minha missão, e também que agora o eunuco
africano, ele não deve estar em função do Felipe, mas ele agora vai estar encarregado de levar a boa nova de Jesus para o povo africano, ou os povos africanos. Obrigada, Hildo. O assunto provoca, é gostoso, a gente gostaria de conversar mais, mas infelizmente, né, o tempo esgotado, vamos mastigando, vamos guardando aí para o próximo encontro. Agradecemos a partilha de todos, né, e convidamos a Francisca para nos contemplar, né, com umas imagens. Francisca, é com você. Obrigada por responder a minha pergunta. Que gostoso, né, a gente conversar, acho que é bem esse exercício da leitura popular da Bíblia, né? A gente, um conhece, o outro vivenciou, assim como o eunuco tinha a palavra e Felipe tinha a vivência, houve essa troca, e aqui é gostoso porque acontece isso, né? Então, como a gente tem problema de horário, né? Estamos em vários lugares do Brasil e da América Latina, e América Central hoje também, né, que bênção. Então, eu vou só fazer uma sugestão de aprofundamento desse assunto, que o CEBI, ele traz uma riqueza de material, então eu vou mostrar bem rapidinho para vocês alguns materiais que eu busquei no site do CEBI e que nos contempla com esse assunto. Então, negro sim, negro sim, como Deus me criou. Acho que esse é organizado pelo Hildo, né? Bíblia e Negritude, organizado pelo Edmilson. Esse outro, Israel nasceu negro e negra. Nós temos também esses dois, A Palavra na Vida, tanto o 223 quanto o 227, nos auxiliou nesses encontros, né? Foram roteiros para nossos encontros. Obrigado, Lenir. Lenir está aí com a gente, ela ajudou a organizar o 223. Olha, que legal. Olha mesmo, Lenir Maria Soares, olha aí que legal. Relendo Raça, Bíblia e Religião, e Atos Africanos, que são círculos bíblicos, e Cosmovisão Africana. Então, esses são alguns das literaturas que o CEBI, né, nessa riqueza de material, tem aí. Que bom que hoje tem muita gente que contribuiu com isso, né? Gratidão. Obrigado também, Jairo. E agora eu vou só pedir licença mais um pouquinho para poder partilhar mais um momento do nosso grupo, que foi o resultado, né? A gente colocou assim como um produto, um fruto do nosso trabalho, que nós fizemos um material. Esse material são banners e marcas-páginas que nós fizemos, o grupo, e então esse material aqui. Enquanto eu vou mostrando o material, acho que já dá para a gente ir pensando também o que fica desse encontro, né? O que a gente leva desse encontro. E eu quero pedir licença ao Carlos para citar o pastor Ronilson Pacheco, que é teólogo da comunidade batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ele diz assim, que a Bíblia é um livro negro de interpretação branca eurocêntrica. Eu acho que isso é muito forte, nós falamos sobre isso no nosso encontro, quando fizemos memória. A irmã Marbelis nos ajudava a ter esse olhar. E que o objetivo de resgatar a negritude na Bíblia não é ser anti-branco. O objetivo é de reparação para vencer o racismo. Então, esse é o objetivo. Então, assim, já entrando num clima de oração e de construção na nossa mente, do que ficou, do que marca esse dia de hoje, esse nosso bate-papo, que foi muito rico, que deixou muita fome ainda, né? Porque existem muitas perguntas a serem feitas e a serem descobertas. A gente vai só mostrando o material, tá? Em silêncio, a gente vai olhando e tendo essa visão de hoje.
Então, esses foram alguns locais que nós apresentamos o nosso trabalho, e hoje aqui a palavra é gratidão por mais esse espaço em que a gente está apresentando esse nosso grupo e esse nosso estudo. Agora pedimos então ao irmão Marbeles que nos abençoe. Então, gente, renovadas e renovados com o dom do encontro e da partilha, vamos invocar sobre cada um de nós a bênção de Deus com esta bênção africana. O Senhor te abençoe, Ele encha teus pés com dança e teus braços com poder, teus olhos com sorrisos, teus ouvidos com música e tuas narinas com aromas. Ele enche a tua boca com júbilo e teu coração com alegria. Ele te dê forças para seres um reflexo da esperança. Amém. Amém. Então vamos convidar o Ariel, né, coordenador do CEBI, aqui de Mato Grosso do Sul, para fazer o agradecimento, né, e o convite para o próximo encontro. Ariel, com você. Galera, é o seguinte, beleza? Muito obrigado pela presença. Estou sem óculos, calma lá. Meu Deus. Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente tem um encontro com a Romy. Ela vai conversar com a gente sobre ecumenismo, superação do fundamentalismo, deve comentar sobre cristofascismo, enfim. Acho que é um papo necessário e a gente conta com a presença de todos vocês, cada uma. Fique à vontade também. Desculpa. A Romy é uma pastora, ela é liderança do movimento ecumênico, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Quer me ajudar? Alguém quer mais falar alguma coisa da Romy? Ed? Tranquilo. Não. Secretária do CONIC, né? Está em Brasília. Então, é isso. E fiquem à vontade aí para mandar sugestões. Quem não tem o meu contato e quem não está lá no nosso grupo do CBMS deve ter o contato de alguém, da Lúcia, da Francisca, do Edmilson, da Luciene, enfim, tá? Só mandar para a gente vai ler ou escutar com carinho a sugestão, tá bom? Nós desejamos, então, uma boa noite para cada uma. E acho que o núcleozinho aqui do CBMS deve ficar para a gente fazer uma pequena avaliação do encontro. Né? Tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe. Axé. 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 Tchau, beijo.